Olá, irmãos. Que a paz seja com todos vocês. Tudo bem? Estou trazendo aqui mais um estudo com o tema sábado, ok? E hoje eu vou falar sobre esse tema aqui. O sábado foi mudado para domingo. O que acontece é assim. Hoje a grande maioria dos cristãos, né, não guarda o sábado conforme o mandamento bíblico. Para alguns movimentos religiosos, uma minoria, digamos, isso se dá porque, segundo eles, claro, Constantino, lá no quarto século, juntamente com a Igreja Católica, mudou o dia de guarda. Mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. Hoje a gente vai analisar se essa afirmação aí pode ser comprovada, né, dentro do contexto histórico, levando em conta também a Bíblia. Claro que esse estudo aqui será um estudo mais levando em conta o contexto histórico. Mas a Bíblia também tem que fundamentar tudo, ok? Vamos lá? Ok, para começar eu quero ler com vocês Levítico 23, que diz assim: 6 dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Ok, aqui há um mandamento referente ao dia de descanso, né, ao sábado, pedindo para o povo guardar e descansar no dia de sábado. Eu peço que você leia esse capítulo 23 aí no contexto, porque você vai perceber que há no mínimo 2 tipos de guarda de dia sagrado, né? 2 formas de descansar. Na Bíblia, segundo a Bíblia, você pode guardar e descansar, deixando somente o trabalho servil. O que seria o trabalho servil? O trabalho que você faz, né? Deixa eu ver aqui minha cola. O trabalho que você faz para receber salário, né, e manter a sua casa. Aquele trabalho que você faz, que você levanta todo dia para ir ao emprego, receber seu salário, e manter a sua casa, esse trabalho é o trabalho servil. Havia uma forma de descansar, né, em dias considerados sagrados, em dias solenes, né, em dias solenes para Deus, que o camarada não podia ir ao emprego, né, não podia trabalhar desta forma, certo? E havia outra forma de guardar dias solenes, que é a forma do sétimo dia, como vocês viram aí, deixando todo tipo de trabalho. Todo tipo de trabalho. É bom você entender essa parte muito bem. Essa parte aqui, ó. Nenhum trabalho fareis. Vou falar mais uma vez para vocês entenderem bem, né? Se vocês não entenderem muito bem isso aqui, vocês terão dificuldade para entender o meu raciocínio daí em diante. Nenhum trabalho fareis, tá? Então a gente entende como trabalho qualquer sequência de ação, qualquer sequência de ações utilizada para executar uma tarefa, uma sequência de ações executada para realizar uma tarefa. Por exemplo, passar. Aí a gente pode passar roupa, passar seja o que for, né? Tudo que tem a ver com passar aí, dentro desse sentido aí, sequência de ação para executar uma tarefa, seria profanação do sábado, levando em conta esse mandamento. Lavar louça, lavar roupa, lavar... mas um prato um prato é um trabalho dentro do conceito bíblico. Para quem tinha que guardar esse dia, lavar um prato seria um trabalho, ok? Costurar, acender, fritar, cozinhar, preparar, escrever, levar alguma bagagens de um canto para outro, tal, comprar, receber, atirar, tirar. Vou tirar aqui algumas coisas daqui do canto aqui, ó.
a coberta, o lençol tá aqui, então eu vou tirar daqui, vou dobrar e vou levar lá para outro lugar lá. Seria trabalho, tá? Trabalho. Algumas pessoas falam que isso são exageros dos judeus, fanatismo dos judeus. Não, mas não é fanatismo, não. É que assim, dentro do conceito da lei, se você tropeçar em um só ponto da lei, você se torna transgressor de toda a lei. Por exemplo, o camarada não foi ao trabalho, não foi ao emprego, né? Porque no caso aqui é o dia de sábado, e tentou fazer tudo certinho. Só que quando chegou lá no final, quando chegou um momento lá do dia, ele falou: eu vou aqui, sei lá, vou lavar alguns copos que estão aqui sujos. Transgrediu o sábado, e ele é tão profano quanto o que foi trabalhar. Estou passando para você o conceito bíblico, né? O conceito bíblico. Porque às vezes as pessoas, nós que somos ocidentais e não entendemos muito bem esse conceito, falam assim: mas isso daí não, né? Uma coisinha tão pequena, Deus vai levar em conta, Deus vai entender isso aí. Não, não entende não. Se a pessoa estiver sobre essa obrigação, ela tem que fazer tudo certinho. Claro que há exceções, né? Como Jesus ensinou, Jesus veio para ensinar aí os judeus como guardar o sábado. E Jesus mostrou ali que na hora de fazer o bem, na hora de salvar vidas, né, salvar pessoas, há exceções, ok? Mas no geral, se você não está dentro dessas exceções, você tem que guardar o dia desse jeito, tá bom? Deixando de fazer todo o trabalho. Por isso que fala aqui, ó, sábado do descanso. Ué, se a palavra sábado já quer dizer descanso, por que tá essa aparente redundância aqui, né? Sábado do descanso. É para mostrar que é um descanso pleno. Não é apenas descanso do trabalho servil. Entendendo essa parte muito bem, a gente vai para a próxima parte. Contexto histórico. O que acontece? No contexto histórico, a gente percebe que já na Igreja dos Apóstolos havia controvérsia, né? Controvérsias e polêmicas ali na igreja. Controvérsia da circuncisão na igreja apostólica. Vamos ler um texto bíblico aqui, Colossenses capítulo 2, verso 10. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Verso 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados, pecado da carne, vou ler de novo, gente, li mal. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Cadê? Aqui. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vocês percebem aqui que Paulo começa a falar sobre a circuncisão, né? Começa a falar: vocês foram circuncidados por Cristo, então vocês foram salvos, vocês estão à benção aí, né? Perdoados. Paulo começa a falar sobre a circuncisão de Cristo, fazendo um contraponto com a circuncisão da carne, né? Que era cortar ali o prepúcio que os judeus faziam, né? Na criança no 8º dia, certo? Circuncisão de Cristo, circuncisão da carne, né, que os judeus faziam. E aí Paulo fala assim, ó: e havendo riscado cédulas que era contra nós. O que é essas cédulas? Havia na lei mandamentos que era contra os cristãos não circuncidados. Quais são esses mandamentos? São os mandamentos que a gente chama de mandamentos restritivos, né? Ok? Os cristãos não circuncidados não podiam ter acesso a esses mandamentos. Por isso que Paulo fala aqui, ó: riscou a cédula que era contra nós. Eles não podiam obedecer esses mandamentos,
eles não podiam ter acesso às bênçãos espirituais representadas nesses mandamentos, ok? E o que acontece? Quais eram esses mandamentos? Vamos lá? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E aí, prezados, Paulo conclui o pensamento aqui. Vale lembrar que essa palavra aqui, essa conjunção, portanto, serve para concluir um pensamento, ok? Paulo está falando sobre circuncisão e sobre mandamentos que eram contra os crentes gentios, porque eles não podiam obedecer. E aí ele, para finalizar esse pensamento, essa ideia, ele fala aqui, ó, portanto, ou seja, ó, gente, ninguém vos julgue por isso, pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festas. O que seria o comer ou beber? O cristão que não era circuncidado não podia participar das bênçãos representadas ali no sistema de oferecimento de alimento, né, de bebida, que na Bíblia chama libação. Volto a dizer, leia Levítico 23 que fala sobre isso, leia Números 28 e 29 que fala também sobre isso, sobre as comidas e bebidas que a pessoa oferecia ali a Deus, né, no templo, nos dias festivos, né, que você vai ver já, nos dias determinados por Deus, tá? E aí o que acontece? A Bíblia, Paulo fala também nos dias de festas, né, que são as festas. Leia 23 que lá fala quais são as festas. Lá a palavra está festa, né? O que seria a festa? Leia Levítico 23 que está lá, os dias de festas. Lua nova, né, que era uma festa também importante para os circuncidados, para judeus e circuncidados, e os sábados, tá? Perceba no Levítico 23 que sábados não inclui no termo festas, dia de festas, tá bom? Nem o sábado do sétimo dia e nem o sábado do Yom Kippur, porque o Yom Kippur também era chamado de sábado. E o do Yom Kippur é chamado de sábado porque ele tem uma forma de se guardar, né, semelhante à forma do sábado do sétimo dia, que é você descansar plenamente de suas atividades. Por isso que o Yom Kippur é chamado de sábado, mas os outros dias de festas não é chamado de sábado na Bíblia, não é chamado de sábado de descanso. Pode olhar no Levítico 23, pode olhar lá, pega a sua Bíblia. O sábado do sétimo dia é chamado de dia de descanso, santo dia de descanso, e o Yom Kippur é chamado também de sábado de descanso. Por quê? Porque eram dias que tinha que deixar plenamente os trabalhos, ok? Todo tipo de trabalhos. Os outros dias de festas não precisava deixar todo tipo de trabalho. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que os cristãos não circuncidados não podiam ter acesso a essas cédulas, a essas leis. Sábado do sétimo dia, participar dos significados espirituais ali, dos significados espirituais das cerimônias que havia no templo, tá? Inclusive, eu quero, não é hoje o assunto, né? Mas algumas pessoas falam assim, mas a lei foi abolida. Mas entenda uma coisa, a lei foi abolida para os crentes, algumas leis foram abolidas para os crentes circuncidados, porque os crentes que não eram circuncidados, para eles não foram abolidas, porque eles não tinham acesso a isso, né? Não era leis para eles, não era mandamentos para eles, então eles nem podiam participar de tais leis, né? Então é errado você falar que foi abolido. Como foi abolido se essas leis não existiam para os não circuncidados, ok? Mas aqui Paulo está falando, gente, pare com isso, vocês foram salvos, foram remidos, vocês foram circuncidados por Cristo, tá? Não esqueça que aqui, ó, vocês estão no corpo de Cristo, tá? Vocês estão em Cristo, perdoados, não precisa disso mais. E aí Paulo usa aqui no texto aqui um termo, né, falando, não vos julgue, né? Ninguém vos julgue. Essa palavra é muito importante porque o que quer dizer aí não vos julgue? É porque nessa controvérsia os crentes que eram circuncidados,
eles ficavam importunando os não circuncidados ali, falando que eles deveriam guardar, circuncidar e guardar essas cédulas, né? Esses mandamentos aqui que os crentes gentios não tinham acesso. E não é à toa que Paulo menciona aí o sábado, né? Não só o sábado do sétimo dia, mas o sábado do Yom Kippur, a lua nova, os dias de festas, as cerimônias. Paulo menciona tudo isso porque é um conjunto de coisas, é um conjunto de mandamentos que os crentes gentios, crentes não circuncidados, não podiam participar. E os outros ficavam fazendo inveja, né? Nós participamos, nós guardamos as leis de Deus, nós fazemos parte da nação de Deus. Sabe? Essa é a controvérsia ali no contexto de Paulo. Se você ler Gálatas, por exemplo, você vai entender essa controvérsia. Muitos ficavam ali, você não guarda o Shabá, você não guarda os dias de festa do Senhor, a solenidade do Senhor. Como vocês serão salvos? Nós sim guardamos, entendeu? Nós sim somos o povo especial de Deus. Então, essa é a controvérsia ali do primeiro século, ok? Mas você perceba que a controvérsia da circuncisão tem a ver com a controvérsia de guardar os dias solenes. E entre esses dias solenes estaria ali o sábado do sétimo dia também, tá? Não é só os dias que alguns chamam de dias feriados cerimoniais, né? Não é só esse dia, não. O sábado do sétimo dia também estava incluído aí. Porque, como eu já falei aqui com vocês, um não circuncidado não podia guardar o Shabá, porque o Shabat, né, é um sinal entre Deus e a nação de Israel. Quem não pertencia à nação de Israel não podia ter esse sinal, ok? Eu já falei para vocês. Continuando, essa controvérsia segue após a morte dos apóstolos, do ano 100 até o ano 200. Aí que você tem que entender. Essa controvérsia que havia ali no tempo de Paulo, ela segue além, né? Segue séculos adiante ali, essa controvérsia. Tem que circuncidar, não tem que circuncidar, tem que circuncidar para guardar o Shabá. Não precisa, agora não precisa mais. Não, vocês têm que guardar a Páscoa, senão vocês estão fora. E essa controvérsia aí, vale lembrar que no Império Romano, ali logo após a morte dos apóstolos, explodiu de controvérsias, né? De questões controversas, né? Ok? Que um falava uma coisa, outro falava outra, estuda aqui, estuda ali, interpreta de um jeito, interpreta do outro. Então você tem que entender esse contexto, prezados. Se vocês não entender esse contexto histórico aí, algo, você vai ter dificuldade. Então, assim, não é só ficar na Bíblia, né? Tem que entender o contexto histórico da Bíblia e contexto pós-bíblico, né? Senão você vai ficar perdido. Cadê? Ah, sim. Isso aqui. Se você quiser a referência, tá? Eu pesquisei na internet falando sobre Inácio de Antioquia. Ele viveu no ano 98 até o ano 117 depois de Cristo. Quer dizer, ele estava ali no meio pegou ainda o tempo aí de alguns apóstolos. Justino o Mártir de Roma, né? Ele era um bispo de Roma, um líder de Roma. Viveu também do ano 100 até o ano 165. Pesquisei também em textos antigos falando de Barnabé, que era um líder lá da igreja de Alexandria. Ele viveu no ano 130 ao ano 138. Então ali, quando vocês pegam ali as questões controversas desses homens falando, né, você percebe muito bem como que a igreja estava ali tratando de questões semelhantes a que Paulo tratou lá no ano 65, no ano 40, né? Okay? Que era essa questão o termo é judaizar a igreja, certo? Trazer elementos judaicos para o meio da fé dos cristãos gentios. E aí o que acontece, prezado? Nessa controvérsia toda, né, nessa polêmica toda no meio cristão,
os cristãos começam aos poucos a se reunir aos domingos, né? Reunir, fazer o culto a Deus, né? A se reunir, tomar a Santa Ceia aos domingos. Começa aos poucos. Mas espera aí, prezado, não confunda uma coisa com a outra. Não confunda ir ao culto no domingo, tá? Com descansar no domingo, tá bom? No primeiro dia da semana. Acontece que algumas pessoas, elas tentam deduzir esses assuntos assim. Irmão, olha aqui, a igreja estava fazendo culto, eu vi aqui um relato da igreja congregando no domingo, tá guardando o domingo. Aí outro pega outro texto e fala, olha, eu vi um relato aqui que aos sábados os irmãos se reuniam, né, para cultuar a Deus. Estava guardando o sábado. Não, não é assim, prezado. Não confunda. Dia de culto com dia de guarda, tá? Mesmo porque, como vocês viram, perceberam, há dois tipos de guarda aí. A guarda plena, né, que é como se guardava o sábado, plenamente, não fazendo nenhuma atividade no dia, todo tipo de atividade, e a guarda parcial, né, ao descanso parcial, que você deixa somente de ir ao trabalho, né, ok? Você deixa o trabalho servil, como eu falei, certo? E acontece que no contexto aí do Império Romano, quem estava sob o contexto do Império Romano, não havia aí no Império ainda, né, não havia ainda um dia para descanso civil. Não havia no Império Romano um dia para o descanso civil. Cada um descansava conforme, né, lhe convia, certo? Uns descansavam dos seus trabalhos no sábado, outro no domingo, outro em qualquer outro dia da semana. Mas dentro do Império não havia um dia oficial de descanso, certo? Então, algumas pessoas trabalhavam, né? Trabalhavam no primeiro dia da semana e depois ia ao culto, ou ia ao culto de manhã e depois ia trabalhar. Por isso que eu estou falando que pegar passagens e pegar menções de crentes cultuando ao domingo ou no sábado não prova que eles estavam guardando o dia, nem de forma parcial, né? E nem de forma plena, ok? Tá bom? Certo. Esse costume se consolida em todo o Império Romano. Isso aqui é interessante. O costume de se reunir aos domingos para cultuar se consolida em todo o Império Romano. Aí é outra coisa que você tem que também pesquisar no contexto histórico, tá? Que não está na Bíblia isso aqui, mas você tem que entender esse contexto aí. Pegar aí livros de histórias para você perceber aí se eu estou falando faz sentido ou não faz sentido. Mas isso aqui é um fato. O fato é que o costume de cultuar, de ir à igreja no primeiro dia da semana, se consolida em todo o Império Romano. O motivo, acredita-se que devido ao Senhor Jesus ter aparecido aos apóstolos no primeiro dia da semana, ficou como dia ali, um dia marcante, certo? Um dia marcante para eles, um dia começaram a usar o termo dia do Senhor. Mas, prezados irmãos, é importante vocês entenderem. É importante vocês entenderem uma coisa muito importante. Nossa, só agora eu percebi que eu não liguei a luz. Puxa vida. Não liguei a luz. É importante vocês entenderem a expressão dia do Senhor. O sábado, o sétimo dia, a expressão dia do Senhor, dia de Adonai, dia de Yahweh, se refere ao dia que ele separou na criação, como o dia de descanso dele. A expressão dia do Senhor como domingo se refere ao dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Não confunda as duas coisas, gente, por favor. Tá? São coisas diferentes. É a mesma expressão, mas o sentido é diferente, tá bom? Dia do Senhor
como domingo, o dia que o Senhor apareceu. Dia do Senhor, como o sábado, é o dia que o Senhor separou e descansou. Né? Que Senhor aí? O Senhor Jesus num canto e o Senhor como Deus Pai do outro canto, certo? Não confunda as expressões, tá? Entendido isso? Entendeu? Então vamos aqui. Esse costume de separar o dia do Senhor, né, o domingo, se consolida em todo o império. Vamos lá. Então vamos lá. Conclusão que a gente pode chegar com esse tema. O dia de guarda não foi mudado do sábado para domingo, porque não há como mudar algo que não existe, prezado. Não há. As pessoas que dizem que Constantino ou a igreja mudou o dia de guarda, elas partem do pressuposto de que no século IV ali, até o século IV, os cristãos estavam guardando o sábado, ok? Estavam guardando o sábado, e de repente a igreja veio, ou Constantino veio, e decretou fez um decreto para impedir, né, dificultar a guarda do sábado, impondo a guarda do domingo. E isso é falso, esse pressuposto é falso. Não existiu isso. Ah, irmão Fábio, você quer dizer que não havia ninguém guardando o sábado? Gente, eu falei para vocês que os judaizantes existem desde o primeiro século lá e atravessou séculos. Gente trazendo elementos da cultura judaica para o meio cristão. Claro que poderia ter um ou outro grupo tentando falar da circuncisão, falar de guardar o sábado, de guardar a Páscoa judaica. Existe essa possibilidade, mas a grande maioria dos cristãos do Império não guardava sábado, tá? Ah, Monfá, mas eu vi, tem um texto aqui falando que eles estavam congregando no sábado. E volto a dizer, não prova que estavam guardando, porque guardar no sentido bíblico é cessar plenamente o trabalho, ok? Não é nem parcialmente dá para ser. E eu também falei para vocês, e vocês viram, que não havia no Império Romano um dia certo, oficial, de descanso civil. As pessoas guardavam que hoje não é dia de trabalho, então hoje eu vou guardar, né? Nem que seja parcialmente, guardar no sentido de descansar e do meu trabalho servil. Pelo menos isso, as pessoas pensavam assim, tá? E a partir do momento que Constantino... gente, eu não coloquei não coloquei, mas eu vou falar aqui. Então o que acontece? Constantino ali no quarto século, no ano 321, 7 de março de 321, Constantino, ele decretou que todas as pessoas, no ano 321, no dia 7 de março do ano 321 da nossa era, o imperador Constantino, ele decretou o domingo, né, o dia do sol, como o dia de descanso para todo o Império Romano. Então, nesse momento, ele arrumou o calendário romano. Ele apresentou um dia oficial para o Império que não havia, né, um dia de descanso civil que não havia no Império, certo? E isso foi muito bom para a igreja, então, porque o costume de ir à igreja no domingo já existia na igreja, como você viu, desde o primeiro século. O decreto de Constantino apenas veio consolidando, acrescentando, porque até a partir daí a igreja iria trabalhar em cima e fazer com que esse dia aí, né, no caso o primeiro dia da semana, se tornasse um dia para se dedicar à igreja, se dedicar às coisas sagradas. Mas o decreto de Constantino, o que Constantino fez, não foi para mudar algo que existia na comunidade, na realidade. Ele fez algo apenas porque sabia que os cristãos já tinham um costume de ir ao culto. Veja bem, não guardar o domingo, né, mas ir ao culto no domingo. Porque, volto a dizer, no contexto de Constantino, os cristãos, a sua maioria, não guardavam nem sábado e nem domingo, porque não havia ainda um dia de descanso civil certo ali. A partir de Constantino, então, a igreja começa a articular meios de fazer com que a igreja descanse nesse dia.
Mas voltando aqui ao que falei, Constantino não mudou nada porque para mudar alguma coisa precisa existir. Não tem como você mudar algo que não existe, ok? Se não havia cristãos, a prática de guardar o Shabá conforme o mandamento até então, como é que ele mudou, prezados? Como que ele mudou? Ok? Não tem como mudar, é impossível. Quer dizer, premissa falsa, conclusão falsa e tudo falso, ok? Aí você fala assim, mas irmão Fábio, eu vi uma carta, um documento da Igreja Católica falando que eles mudaram o dia de guarda, eles mudaram o dia do Senhor, né? O dia mudou do sábado para o domingo. Você tem que entender o sentido. O sentido que eles estão dizendo lá, o dia que eles estão falando, o sentido de guarda, eu nem sei se tem esse termo guarda lá, mas o sentido do texto é com sentido ao dia de ir à igreja, né? O dia de se dedicar às tarefas religiosas. Em outras palavras, os apóstolos, Jesus e os apóstolos, como os judeus circuncidados, separavam o dia de sábado para o dia, né, o sábado do sétimo dia, para o dia para se dedicar às coisas sagradas. Agora, eles, né, a igreja, estava dedicando o primeiro dia da semana. Esse é o sentido de mudar, ok? Não que até o século IV todo mundo estava guardando o sábado, todo mundo estava ali parando na sexta-feira de tardinha e cessando totalmente suas atividades até o pôr do sol do outro dia, né? Que o sábado se guarda assim, de um pôr do sol a outro pôr do sol, não de meia-noite a meia-noite. Não havia esse costume na comunidade então, prezados. Desse modo, fica claro que são conclusões falsas, tá? O que eu posso acrescentar aqui? Também é importante vocês entenderem que não há pecado em um governo civil, perdão, não há pecado em um rei, em um presidente estabelecer um dia de descanso civil para o seu povo, não há pecado nenhum. Pode ser domingo, sábado, primeiro dia da semana, tá? Vale lembrar também, não é pecado qualquer igreja estabelecer um dia de culto, um dia para se dedicar às coisas religiosas. Irmãos, vamos separar quarta-feira, a sexta-feira aí para a gente fazer o culto, ou vamos separar o domingo, né? Que dia de descanso civil, vamos separar esse dia aí para ir ao culto, tal, né? Família. Não é pecado isso. O que seria pecado? O pecado seria você colocar um dia de guarda como mandamento com prova de salvação, certo? Se você falar assim, ó, tem que guardar o domingo, e se você não guardar, você está pecando contra Deus, aí não pode, tá? Porque aí você está acrescentando mandamento, aí não pode, certo? Outra coisa também que não pode é você pedir para as pessoas guardarem qualquer outro dia, como Deus pediu para o povo de Israel guardar o sábado do sétimo dia. Aí é pecado também, gente, tá? Aquilo que Deus santifica e dá para alguém, outras pessoas não podem fazer cópia, que é pecado, tá? Coisas estranhas em Israel. Vocês viram o que aconteceu lá quando Deus santificou lá o incenso e alguém tentou imitar? Deixa eu ver. Não, perdão. Quando Deus deu o incenso para se usar ali no templo, Deus falou, ó, ninguém faça igual porque é santo. O Shabá, do jeito que Deus deu para Israel, para a nação de Israel, é um dia santo, separado. Aí você vai lá e vai separar outro dia do mesmo jeito que Deus pediu ali, seria pecado, certo? Pedir para alguém guardar qualquer dia de forma plena, né? Voltando, descanso parcial, descanso do trabalho servil é uma coisa, descanso pleno, cessando todo o trabalho, já é outra coisa. O Shabá, as pessoas descansam plenamente, cessando todo tipo de trabalho, certo? Nem acender fogo no Shabá pode. Aí você vai lá, pega esses mandamentos, essas proibições que não pode fazer no Shabá, e você leva para outro dia, pecado. Aí não. Então tem que entender as coisas direitinho, tá, gente? Às vezes há muitas extrapolações, tá? Muitos erros. Tem que entender as coisas certinhos. Espero que você tenha entendido o estudo. Deus abençoe e até o próximo.